Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de português? Nós vamos para a página 40 e nós vamos ver algo legal de se ver. Eu estou vendo crianças estudando, crianças apontando o dedinho, observando, crianças querendo aprender. Eu estou vendo algo muito legal aí, porque vai estar falando de olho nas nuvens. O tema do assunto dessas crianças, de olho nas nuvens. Por quê? Porque essas crianças estão de olho nas nuvens, observando as nuvens. Você já percebeu que quando nós olhamos as nuvens, nós podemos ver vários desenhos? As nuvens formam vários desenhos. Formam trenzinhos, formam animais. Eu já percebi muitas vezes que eu estou andando, eu fico olhando para as nuvens e de repente elas se locomovem de um lado para o outro e formam desenhos muito bonitos e muito assim verídicos, sabia? Essas crianças estão vendo e estão comparando que tipo de desenhos essas nuvens estão se transformando de acordo com movimentos. Você sabe do que as nuvens é feita? Porque algumas vezes chove pedra de gelo. Do que é feita a nuvem? Você sabe? Você costuma olhar as nuvens, como eu tinha falado. Já observou que elas apresentam diferentes formatos? Já brincou de olhar para elas e encontrar semelhanças com objetos e animais? Sim, já? É o que eu acabei de falar para vocês. Sabe como as nuvens se formam? Porque às vezes as nuvens parecem branquinhas e em outros momentos ficam amarelas, depois rosadas e até cinzentadas. Cinzentas, pretas. Quando está muita chuva, as nuvens ficam pretas, acetadas. Porque às vezes cai chuvas de pedra, ou seja, de granizo. Você sabe? Aqui você vai observar no número 2 as nuvens do céu e você vai desenhar ou vai escrever o que elas se parecem. Aí você, na sua casa, você vai lá fora, você vai olhar uma nuvem e você vai desenhar a forma dela ou você vai falar com que ela está aparecendo naquele momento que você está olhando, tá bom? Número 3, durante o mês, ou seja, a partir de agora, né, você vai recortar lá no material de apoio, o calendário do material de apoio. E nesse calendário está lá sol, chuva, nublado, parcialmente nublado. Aí se você colocar aí sua parede, aí você levanta cedo e olha o sol, cortar. Se está com muito sol e colocar lá. Pode colocar tipo uma cortolina, né? Algo assim interessante para você fazer uma pesquisa, né? Durante o mês, como que está o tempo durante aquele mês. Aí se tiver o sol, você coloca sol. Se tiver a chuva, você coloca a chuvinha. Se tiver nublado e também parcialmente nublado. Agora vamos para a página 40. Nós vamos ver carta ao leitor e poema. Nós vamos ver a carta ao leitor, que é o primeiro texto, e depois nós vamos ver o poema, que é o segundo texto. Vamos lá, então? Do que são feitas as nuvens? Alice Barros, 7 anos, Maceió, Alagoas. Não, elas não são feitas de algodão. São formadas de água nos estados sólido, líquido ou gasoso. E podem ter até partículas de fumaça e poeira. As nuvens surgem a partir da evaporação da água, que sobe para o céu em forma de gás. Então, nas partes mais frias da atmosfera, esse vapor resfria e cria um aglomerado de gotículas líquidas ou de cristais de gelo, dependendo da temperatura no local, e a nuvem está pronta. Legal, né?
Do que são feitas as nuvens? Recreio, ano 12, número 656, página 4. 4 de outubro de 2012. Agora vamos para o texto 2, que é o poema. No mundo das fadas, o sorvete é de nuvens. Branquinhas como carneiro, são nuvens de coco para comer de janeiro a janeiro. Rosadas de sol, nuvens de goiaba com queijo. Amarelinhas, sorvete de girassol, sorvete de flor. Estenda as mãos até o céu e escolha um sabor. Murray, Rosiana, André, Poemas e Comidinhas, São Paulo, 2008, página 6. Então, nós podemos ver dois textos aqui que nós acabamos de ler. Um, que é uma carta ao leitor de explicação do que são feitas as nuvens. E o texto 2, que são as nuvens, um poema. Agora, a página 41. Vamos ler novamente esse texto, né? Vamos entender. E um grupo vai ler e o outro texto 2. Por isso, aguarde a orientação do professor. Nesse caso, cada um pode ler sozinhos, porque você não está na sala, né? Nem a tia está aí. Mas vocês vão ler em casa, né? Vão ler novamente os textos e vai responder as questões. Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e assim por diante, tá bom? Vamos lá no 3. Com os colegas, responda as questões a seguir. Você não está aí com os colegas, então você vai responder. O que os dois textos têm em comum? O que você acha que eles têm em comum? Eles tratam do mesmo assunto ou não? Letra B. E o que eles têm diferentes? Eu acabei de falar. Um é carta ao leitor e o outro é o quê? Poema. Porém, o assunto é o mesmo. Qual que é o assunto? Sobre as... Número 4. Relacione a que gênero pertence cada um dos textos. Texto 1, a tia falou, né? Ele é um poema? É uma receita ou carta ao leitor? E o texto 2, ele é um poema, uma receita ou carta ao leitor? Quinto, com que finalidade cada um desses textos foi produzido? Carta ao leitor, divertir, informar ou criticar? Você acha que carta de leitor foi feito para divertir? Para informar ou para criticar? E o texto do poema, que é o 2, ele foi feito para explicar, para emocionar ou para convencer? Número 6. Leia a referência dos textos, depois marque X no quadro que responde onde cada um deles foi retirado. De onde cada um deles foi retirado. Carta ao leitor, que é o primeiro texto, ele foi retirado do jornal, do livro, de uma revista ou da internet? E o poema, ele foi retirado da internet, da revista, do jornal ou do livro? Lá está as respostas. Quando você termina de ler o texto, lá embaixo está as respostas, tá bom? Sobre a linguagem utilizada nos dois textos, responda as questões a seguir. Letra A. Qual deles a linguagem é poética? É o texto 1 ou o texto 2? Letra B. Em qual deles a linguagem é técnica científica? Ou seja, é algo real, verdadeiro, comprovado cientificamente. É o texto 1 ou é o texto 2? Está onde? Vamos agora para a página 42. Número 8. Com os colegas, releia o texto 1. Do que são feitas as nuvens? Alice Barros, 7 anos, Maceió, Alagoas. Não, elas não são feitas de algodão. São formadas de água nos estados sólido, líquido ou gasoso. E podem ter até partículas de fumaça e poeira. As nuvens surgem a partir da evaporação da água, que sobe para o céu em forma de gás.
Então, nas partes mais frias de atmosfera, esse vapor resfria e cria um aglomerado de gotículas líquidas ou de cristais de gelo, dependendo da temperatura no local. E a nuvem está pronta. Número 9. O texto que você acabou de ler é a resposta a uma dúvida enviada por leitor a uma revista. Qual foi a pergunta feita? Letra A. Você vai olhar aí e vai ter a pergunta, né? Tá bem claro aí. Uma dica para vocês. Toda pergunta tem um acento de interrogação. Letra B. Quem enviou a pergunta e qual a idade dessa pessoa? Letra C. De que local foi enviada a pergunta? Letra D. Para qual revista a pergunta foi enviada? 10. Com os colegas, responda as questões a seguir. Letra A. No caso, vocês aí, né? Cada um responde a sua. Do que são formadas as nuvens? Letra B. Como as nuvens surgem? Letra C. O que acontece com o vapor quando chega à parte mais fria da atmosfera? 11. Página 43. Releia o trecho a seguir e observe a palavra destacada. Do que são feitas as nuvens? Não, elas não são feitas de algodão. Letra A. A quem a palavra em destaque está se referindo? Letra B. Elas aí, a palavra destaque da letra A é elas, está de pretinho aí, tá? Letra B. Reescreva a frase substituindo a palavra em destaque pela resposta da questão anterior. 12. Releia este trecho e faça o que se pede. Então, nas partes mais frias da atmosfera, esse vapor resfria e cria um aglomerado de gotículas líquidas ou de cristais de gelo, dependendo da temperatura no local, e a nuvem está pronta. A. Localize e grife a expressão aglomerado de gotículas líquidas. Letra B. Gotículas é o mesmo que gotas? Gotas muito pequenas ou gotinhas? Qual que você acha que é? Duas respostas estão certas aí. C. Desenhe um aglomerado de gotículas líquidas. Ok? Então, por hoje é só aqui. Um beijo no coração.